Capítulo 340, Fim da linha na montanha árida. Tradução, Cyber Revisão, Zezinque C, Ne. Senhor Lin, eu. Zhou Xinyu abriu a boca, como se quisesse dizer algo a Lin Ming, mas no final não sabia o que dizer. Senhor Lin, esta é a sua montaria. Depois de perguntar isso, Zhou Xinyu estava um pouco envergonhada. Esta era uma pergunta com uma resposta óbvia, ela estava apenas tentando encontrar alguma maneira de começar uma conversa. Lin Ming assentiu, sim, o nome dele é Xian. Que lindo dragão de inundação alado. Esta é a minha primeira vez vendo um. Antes, eu sempre li sobre ele nos textos antigos. Zhou Xinyu olhou para as asas flamejantes do dragão de inundação alado, admirando-as. Essas longas penas carmesim eram realmente lindas. Ouvi dizer que o dragão de inundação alado tem a linhagem do dragão da chuva alado e que, depois de crescer, pode se comparar com uma potência do reino Xiantian. Os olhos de Zhou Xinyu o fitaram enquanto, por curiosidade, acariciava as duras escamas do dragão de inundação alado. Sim, no momento Xian é apenas uma criança, então sua força atualmente está no nível intermediário do reino Ouqian. Quando Lin Ming resgatou Zhou Xinyu, não ousou convocar o dragão de inundação alado. Temia que se o fizesse o dragão de inundação alado fosse bloqueado pelo homem coberto de preto ou por outra pessoa. Além disso, com a força do dragão de inundação alado, não seria fácil cortar a barreira. Certo, Sr. Lin, como você passou pela barreira? Este pensamento acabou de surgir na mente de Zhou Xinyu. Depois de tantas coisas inacreditáveis terem acontecido uma após a outra, ela queria questioná-lo sobre o assunto, mas no final não o fez, pois temia serem questões cujas respostas envolvessem os segredos de Lin Ming. Lin Ming explicou casualmente, o homem que colocou a formação de matriz barreira era um mestre de matriz extremamente amador e também tem uma pequena compreensão sobre formações de matrizes. Normalmente, estabelecer uma formação de matriz tão grande exigia pelo menos um cultivador do reino Xiantian. Por exemplo, a matriz de 10.000 assassinatos e as 7 principais matrizes de combate do Palácio Marcial dos 7 Mistérios foram todas estabelecidas por mestres no reino Xiantian. Huang Zixuan não era da facção da matriz e seu cultivo não era alto. Ele mal conseguia estabelecer a formação da matriz, então, naturalmente, estava cheia de falhas e buracos. Quanto a Lin Ming, ele havia herdado as memórias de um mestre em matrizes do reino divino e também havia apontado muitas falhas na formação da matriz de fogo de 8 trigramas do ancião Xian e também já havia discutido sobre as formações das matrizes com o ancião Xian por quase um mês inteiro. O conhecimento e a compreensão da formação de matriz do ancião Xian não eram, naturalmente, algo que ninguém como Huang Zixuan pudesse se comparar, não seria nem mesmo possível se comparar com as formações de matrizes da facção da matriz da seita do Vale dos 7 Mistérios. Lin Ming se beneficiou muito de suas conversas com o ancião Xian, combinando aos poucos os princípios da formação de matrizes do reino divino e os do continente da queda do céu. Quanto ao atual Lin Ming, embora ainda não tenha estabelecido suas próprias formações de matrizes, sua compreensão dos princípios por trás das formações de matrizes atingiu um nível extremamente alto. Afinal, os núcleos teóricos das técnicas das formações de matrizes do reino divino e as técnicas de formações de matrizes do continente da queda do céu eram iguais. Pouco antes de fugirem, Lin Ming havia entrado na intenção marcial etérea e pôde examinar a barreira. Quando estudou cuidadosamente a estrutura da formação da matriz barreira, encontrou uma falha significativa que lhe permitiu passar com facilidade. Caso contrário, se avançasse diretamente, mesmo que Lin Ming entendesse os princípios das formações de matrizes em um grau muito maior, não seria capaz de atravessar o matriz barreira sem parar. Ao ouvir a explicação casual de Lin Ming, Zhou Xinyu só podia sorrir. Isso ainda poderia ser considerado como tendo uma leve compreensão das formações de matrizes.
Embora Huang Zixuan não fosse muito efetivo em formações de matrizes, uma matriz barreira não poderia ser ultrapassado facilmente como se não existisse. Zhou Xinyu só poderia concluir que o grau da formação de matriz de Lin Ming estava em um nível igual ao de Huang Zixuan. Zhou Xinyu era completamente incapaz de imaginar como Lin Ming poderia ter um progresso tão surpreendente em seu cultivo em artes marciais e também ser especialista no Dao das formações de matrizes com apenas 16 anos de idade. Não era dito que, desde os tempos antigos até hoje, o mestre de matrizes precisa utilizar-se dezenas de anos antes de finalmente conseguir algumas realizações no Dao das formações de matrizes. Zhou Xinyu só podia suspirar. O talento de Lin Ming já estava completamente distante do seu entendimento. Neste ponto, Zhou Xinyu de repente ouviu um vago grito de uma águia atrás dela. Seu coração gelou e ela olhou para trás. Sob a lua brilhante, contra o céu noturno preto, havia uma mancha dourada os perseguindo rapidamente. Eu sabia. Lin Ming não olhou para trás. Quando aquela águia do vento celestial de asas douradas foi levada de volta pelo seu domador, já esperava por isso. A águia do vento celestial de asas douradas era várias vezes mais rápida do que uma águia do vento celestial comum e era uma montaria preciosa que tinha a linhagem de uma besta santa. Sua linhagem poderia ser ligada ao Roc de asas douradas. Embora a pureza da linhagem da águia do vento celestial de asas douradas fosse muito inferior à do dragão de inundação alado, o dragão de inundação alado que Lin Ming montava ainda era uma criança, enquanto a águia do vento celestial de asas douradas da seita tomando a lua, estava no auge de sua vida. Assim, o dragão de inundação alado não tinha nenhuma vantagem em termos de velocidade. Senhor Lin, o que faremos? Zhou Xinyu já estava acostumada a confiar em Lin Ming. Aquelas coisas que aconteceram há pouco haviam dado a Zhou Xinyu um leve sentimento de que, não importa o perigo em que estavam, Lin Ming sempre teria uma saída. Nós vamos tentar fugir primeiro e ver no que dá. A resposta de Lin Ming foi muito atrevida. Primeiro, ele deixaria a área da cidade da Amora Verde, evitando arrastá-los para qualquer possível calamidade. Desde que o dragão de inundação alado e a águia do vento celestial de asas douradas não tivessem uma grande diferença na velocidade de voo, tudo seria muito mais fácil. Qinzia não estava muito longe. Se pudesse usar um talismã transmissor de som de longo alcance para descobrir onde Qinzia estava e depois voar até ele, demoraria apenas algumas horas com a velocidade do dragão de inundação alado. Quando chegasse em Qinzia, não haveria mais problema. Nesse momento, Zhou Xinyu ficou assustada e disse: Senhor Lin, isso é ruim. Eles de repente aceleraram muito. Milímetro. Lin Ming se virou e olhou para o horizonte. Ele viu que a figura da águia do vento celestial de asas douradas tinha crescido e, embora ainda estivesse longe, podia ver que o corpo da águia do vento celestial de asas douradas parecia colorido com um toque de vermelho. Essa é a técnica de acupuntura de ouro. Eles usam uma agulha de 3 pés de comprimento que é tão espessa quanto um dedo para estimular todo o potencial da águia do vento celestial de asas douradas, fazendo-a ultrapassar o seu limite de velocidade. Zhou Xinyu cerrou os dentes quando disse isso, seu coração cheio de raiva. Esta técnica causaria danos irreversíveis na águia do vento celestial de asas douradas e se ela continuasse a voar por muito tempo, esgotaria sua força vital. Embora a razão pela qual Zhou Xinyu tivesse acabado nesta posição era por causa da águia do vento celestial de asas douradas, no final, a águia do vento celestial de asas douradas não diferenciava o certo do errado, apenas obedecia aos comandos, seguindo seus instintos. Não era sua culpa. Se houvesse alguém a quem culpar, seria Huang Sanping por ser muito cruel. A águia do vento celestial de asas douradas se tornou cada vez mais rápida. Em um instante, tinha alcançado metade do espaço entre eles. Zhou Xinyu podia distinguir claramente as figuras nas costas da águia do vento celestial de asas douradas. O rosto de Huang Sanping estava horrível e cheio de sangue.
O cultivo de Huang Sanping estava apenas no nível de pico do estágio da condensação de pulso. Lin Ming tinha disparado com intenção de matar, mas o movimento foi bloqueado por Huang Zixuan. No final, só conseguiu o ferir gravemente. Quando Huang Sanping acordou depois de comer muitas pílulas e medicamentos, ele ainda tinha vários ossos quebrados, estava coberto de hematomas e até mesmo seus meridianos estavam danificados. Uma lesão tão pesada não poderia ser considerada uma deficiência debilitante que afetaria seu futuro cultivo, mas era o suficiente para ficar em casa por vários meses. Para aqueles talentos em que cada segundo e minuto que passava eles estariam cultivando, não ser capaz de fazer isso por tanto tempo era naturalmente uma grande perda. Agora, Huang Sanping queria capturar Lin Ming e Zhou Xinyu vivos e aleijá-los brutalmente, desperdiçando suas artes marciais. Ele torturaria Lin Ming até que implorasse pela morte e então ele aprisionaria Zhou Xinyu, violando e abusando dela. Somente isso seria capaz de aliviar o ódio em seu coração. Como sua raiva tinha provocado a verdadeira essência em seu corpo, Huang Sanping deu uma tosse abafada e quase cuspiu sangue. Ele pegou uma pílula de seu anel espacial, a engolindo e perguntou ao homem baixo, você não pode ir mais rápido. O valor da águia do vento celestial de asas douradas de nada valia em comparação a Lin Ming e Zhou Xinyu. Além disso, este era o reino da fortuna do céu, o território da seita do Vale dos Sete Mistérios. Se eles não conseguissem alcançar esses dois antes que eles encontrassem apoio, então tudo seria muito mais difícil. Não é possível. Se eu pressionar a águia do vento celestial de asas douradas novamente, ela não será capaz de aguentar. O homem baixo segurou uma agulha longa e fria na mão. Sob seus pés, as costas da águia do vento celestial de asas douradas estavam tingidas de vermelho e suas penas douradas estavam eriçadas, tremendo. Pinheiro, não se preocupe. Mais à frente existe uma montanha árida. Mesmo que tenham suporte, eles não chegarão tão rapidamente. Enquanto pudermos alcançá-los antes que eles alcancem as montanhas áridas, eles não serão capazes de fugir. Os olhos de Huang Zixuan brilhavam friamente. Ele também odiava Lin Ming. Segundo tio, quem é esse garoto? Você sabe? Huang Sanping perguntou. Não. Huang Zixuan balançou a cabeça. Mas seu cultivo não está no reino Outian. Ele deve ser um gênio de uma grande seita, provavelmente um talento de grau terra. Se é assim, então definitivamente não podemos deixá-lo partir. Se o deixarmos, temo que não possamos ter um lugar seguro no futuro. Huang Zixuan ficou mal-humorado. Ele pensou por um momento e disse, ou talvez nossa situação já tenha sido revelada por ele usando um talismã transmissor de som. Teremos que apostar tudo o que temos nesta jogada, nossa única chance é ter sucesso a todo custo. Depois de obtermos os recursos, deixaremos a província da Ilha da Divina Fênix e esconderemos nossas identidades. Com os recursos da seita tomando a lua, poderemos estabelecer nossa própria influência. Quando Huang Zixuan pensou nisso, sentiu que o sangue em seu corpo acelerou. Ser o fundador de sua própria seita e se tornar um mestre da seita, o quão emocionante e maravilhoso seria. O vento assobiou. Lin Ming já havia montado o dragão de inundação alado antes nos céus das montanhas áridas. Esta era uma cordilheira deserta dentro do reino da fortuna do céu e raramente havia alguém. Entretanto, seus perseguidores estavam cada vez mais perto. Se continuasse assim, conseguiriam alcançá-los no tempo de metade de uma vara de incenso queimar. Zhou Xinyu estava atrás de Lin Ming e se sentiu ansiosa quando viu a aproximação da águia do vento celestial de asas douradas, porém também sentiu uma pontada de culpa. Ela olhou para Lin Ming, com seu coração confuso e lhe disse, me desculpe por colocá-lo em perigo. Não há nada do que você precise se desculpar. As chances de sorte vêm com seus próprios riscos. Esta é uma decisão que fiz por conta própria. Só estou fazendo o que preciso fazer. Oh! Zhou Xinyu mordeu os lábios e suspirou em seu coração.
Embora se sentisse grata e culpada por Lin Ming, ouvi-lo dizer-lhe que estava apenas fazendo o que precisava fazer, ainda fazia com que seu coração se sentisse inexplicavelmente desconfortável. Mesmo que entendisse que esse sentimento era ridículo e não fazia o menor sentido. Talvez fosse porque estava à beira da morte e procurasse alguma maneira de consolar seu espírito, mas ela inconscientemente não queria que essa experiência de vida e morte fosse por causa dos benefícios que havia lhe oferecido. Quando Zhou Xinyu pensou nisso, balançou a cabeça em autodepreciação.